Sim, sim, sim. Alô, alô. Oba! Cheguei, tô aqui. Sim, eu sou o Paulinho Boa Pessoa, mas você sabe que pode me chamar de amigo. A nossa amizade vai se fortalecendo a cada encontro, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês todos, viu? Quero, antes de tudo e mais nada, dizer que a história de hoje é espetacular. Professora Conceição. Será que eu merecia tanto, professora? A senhora, além de ter feito elogios maravilhosos ao canal, me mandou uma história belíssima. Então você que está acompanhando, você vai entender hoje o que é uma história de perdão. Puxa, professora Conceição, o que eu aprendi com esse seu relato, realmente a senhora me ensinou muito. E tenho certeza que acabará ensinando muita gente que vai ouvir aqui a história. Obrigado, viu, professora? A Dalva, a estrela d'alva no céu desponta e a lua anda tonta. Ô, Dalva! Dalva Silva chegou, a minha estrela d'alva. Faltava você. Ela é premium. Ela faz parte agora daqueles da família Boa Pessoa. Ela é membro do nosso canal. Obrigado, Dalva Silva. Obrigado. O Ronaldo Peron, já agradeci, nunca é demais, né, Ronaldo? A Daiane Siqueira, a Rosinéia Silva Barcelos. Alô, Rosinéia, alô, família Barcelos. Aldair MGH, e aí, lá vai cacetada, um monte de gente. Deixa-me ver aqui quais foram os últimos comentários realizados pelos nossos queridos e amados membros, né? Deixa-me ver. O Paulinho, na história da meia-noite, sobre essa viagem, né? A última viagem do Homem de Óculos Escuro. Tudo bem? Agora sim. Sou membro e que história linda. Ah, é a Dalva! É você, Dalva, que fez o comentário. Obrigado, viu, Dalva? Do fundo do meu coração, é aquela história, né? Ele ainda é. A Adriana comentou que covardia. Obrigado, viu, Adriana? Muito agradecido. A última viagem do Homem do Óculos Escuro, a Andréa Ramiro também comentou. Histórias maravilhosas, não perco uma sequer. Muito obrigado, agradeço muito e do fundo da alma. Muito obrigado mesmo a vocês todos que gostam, que participam. Bom, mas hoje, sem mais delongas, porque a história... essa é um historião, hein? Ela é longa, mas vale a pena demais ouvir. Vale a pena demais escutar. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. A professora escreveu e agora eu vou apresentar. Alô, professora querida que mora no meu coração. Já vai começar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, no dia em que o Orlando partiu, eu senti como que se uma sombra tivesse se instalado em minha alma, sabe? A notícia da morte do Orlando chegou como um sussurro cruel do próprio destino. E naquele momento, uma parte de mim sabia que a vida jamais seria a mesma, depois de tudo que eu tinha vivido com Orlando. E a grande pergunta que de imediato se instalara em minha mente era: e agora, Conceição? E agora, Conceição? Missão cumprida? Conceição, esse é um momento de dor ou de alívio? Sim, eu sei que essas perguntas feitas aqui suscitam dúvidas sobre tudo o que aconteceu. E é por isso que eu estou escrevendo. Hoje eu quero explicar nos detalhes a minha vida. Eu sou a Dona Conceição, assim chamada. Eu sempre me orgulhei de ser uma mulher da ciência, professora de biologia
que via o mundo através das lentes da razão e dos fatos. Mas eu não posso negar que eu herdei de meu falecido pai um coração muito caridoso. É terrível a gente falar assim da gente, né? Mas é preciso que eu diga para que vocês possam entender a história. Eu já recebi, inclusive, muitas críticas por ter um coração tão mole, mas sempre fiz o que o meu coração pedia. E foi assim com aquela minha querida e amada aluna chamada Selma. Aliás, a melhor aluna que eu tinha. Eu já conhecia a Selma lá da escola, mas ela de fato passou a ser a minha aluna naquele primeiro colegial. E foi ali que eu tive a mais absoluta certeza de que eu estava diante de uma aluna acima da média. Ela muito dedicada, ela tinha um raciocínio muito rápido, jamais faltava às aulas, muito responsável. Por isso eu estranhei quando eu notei que era a segunda falta seguida da Selma. Perguntei para a sala, o que está havendo? O que houve? A Selma não falta? E eu fui então informada que ela tinha perdido a mãe. E a mãe era a única pessoa da família da Selma. Exatamente por esse motivo, talvez ela não fosse mais nem estudar, pois sequer ela tinha onde morar. Nossa! Na hora o meu coração foi tocado, sabe? Eu acabei pegando mais informações com os alunos e, sinceramente, eu achei aquilo uma tremenda de uma judiação. Não apenas por ela ter perdido a mãe, mas também por ela ser obrigada agora a abandonar os estudos. Ah, não, isso não podia acontecer. Eu senti que eu teria que fazer alguma coisa para impedir que isso ocorresse. Na secretaria do colégio, eu peguei as informações corretas sobre o endereço daquela menina de tão somente 17 anos. E assim que eu terminei a minha última aula naquele dia, eu fui direto para o endereço obtido. Cheguei lá na hora certa. A Selma já estava arrumando numa mala as poucas roupas que ela possuía e se preparava para sair em busca de alguém que pudesse lhe oferecer um emprego onde também ela pudesse morar. E eu agi a pleno coração. Ô Selma, vem para minha casa. Ó, lá tem espaço, viu? Pra você ter uma ideia, a minha casa foi construída e pensada para 5 pessoas. Mas hoje, só eu e o meu marido Orlando vivemos por lá. Minhas 2 filhas estão no intercâmbio na Austrália. E a minha sogra, que morava conosco, ela morreu faz 2 anos. Então, Selma, eu tenho 3 quartos vazios. Vem para casa. Bom, pelo menos por enquanto, até que você pense com mais calma sobre o que fazer da sua vida. Lá eu já tenho até uma empregada e você faz o que você puder para dar uma mãozinha só, para não dizer que você está à toa. Mas eu não quero que você deixe principalmente de estudar, você está me entendendo, Selma? Ela não sabia como me agradecer. Não sabia. Professora, eu nem estou acreditando no que a senhora está me dizendo, professora. Mas, sinceramente, eu senti no íntimo, aqui no coração, que eu deveria ajudar a minha melhor aluna. A única dúvida era se o Orlando, meu marido, iria concordar com aquilo. Mas ele sempre foi um homem bom, compreensivo. O máximo que eu temi por parte dele foi que ele determinasse um tempo para que Selma encontrasse um novo caminho. Mas quando eu cheguei com ela lá em casa, a aceitação do Orlando foi tranquila. Expliquei tudo o que acontecia com a Selma e como nós estávamos em agosto, eu não queria que ela perdesse o ano escolar. Orlando, ele me apoiou. E à época dos fatos, ele era um homem de 47 anos. Eu sou 3 anos mais velha do que o Orlando. Eu estava, portanto, com 50. E foi assim que a Selma praticamente passou a ser mais uma filha para mim. E ela continuou a me dar alegrias, sendo destaque no colégio. Foi com a idade de 20 anos que Selma recebeu seu diploma
E durante esses 3 anos, ela estava morando na minha casa e muito, mas muito agradecida por tudo. Agora, ela me informava que ela ia seguir o seu caminho. Ai, professora Conceição, eu estou muito grata por tudo, mas chegou, sabe, o momento de eu seguir o meu rumo. Neste momento, ela estava inclusive trabalhando na empresa de um amigo do Orlando como secretária. Estava ganhando até um salário razoável. Então ela disse que alugaria um cantinho, uma casinha. E é preciso que eu diga que isso partiu dela, sabe? Eu não havia cobrado dela que saísse de casa e tampouco o Orlando. Diga-se de passagem, o meu marido amava a presença da Selma e parecia até mais apegado a ela do que eu própria. A questionei se ele iria fazer faculdade e ela me informou que sim, mas ia dar um tempo para poder refletir sobre que curso fazer. Ela queria muito fazer biologia, como eu também. Eu era professora de biologia, então ela queria fazer biologia, mas tinha medo de estar sendo influenciada pela proximidade comigo. Então, ela daria esse tempo para tomar uma decisão mais certeira. Eu fui contra. Achei que ela não deveria perder tempo, até porque ela já tinha parado 2 anos quando terminou a 8ª série para poder cuidar da mãe, a dona Fátima, que à época tinha adoecido. Ou seja, ela já tinha uma defasagem estudantil, ela estava um pouquinho atrasada. Ela estava com 20 anos quando ela terminou o colegial. Mas eu tinha que respeitá-la. Ela já não era mais nenhuma menina, era adulta e devia fazer as suas próprias escolhas. De certa forma, eu tinha um grande orgulho de Selma. Ela era para mim como se fosse uma espécie de uma terceira filha. Sempre estávamos nos falando agora pelo telefone, porque ela foi, né? Ela foi para o cantinho dela, tocar a vidinha dela. E sempre que falávamos ao telefone, eu cobrava sobre ela continuar estudando. Até que Heitor, aquele meu colega professor, ele foi convidado para ser diretor de uma faculdade de ciências biológicas. Era uma boa faculdade particular. E devido à nossa amizade, eu me senti encorajado em pedir para o Heitor uma bolsa de estudos para ele. Bom, o objetivo, vocês sabem qual é. Afinal, amigo é para essas coisas. E o Heitor, conseguiu na hora me atender com uma bolsa de estudos integral. Aí eu liguei para a Selma e ela me disse que aquilo era uma resposta ao que ela estava esperando. Ela, na dúvida ainda sobre que curso fazer, ela pediu um sinal de Deus, uma resposta divina. E aquela era a luz. Então ela faria o curso de biologia. E eu fiquei muito feliz e sabia que ela também estava muito feliz. Sabia da sua capacidade intelectual e eu tinha certeza que ela seria aluno destaque naquele curso. Sem que ela soubesse, eu sempre falava com o Heitor sobre o desempenho dela na faculdade. E ele me informava que ela estava indo muitíssimo bem. Até que, passados 4 anos, um dia eu recebo um telefonema do Heitor, o meu amado amigo de profissão e da vida. Ele queria almoçar comigo, mas me fez uma recomendação de que eu deveria ir sozinha a esse encontro. Ele queria ter uma conversa particular comigo. Eu até imaginei que fosse um convite para eu ir ministrar aulas lá na faculdade. Eu estava até disposto a aceitar se o assunto fosse esse. Sei lá, eu pensei em tanta coisa, mas jamais pensei no real assunto que seria abordado. O restaurante era dos melhores da cidade. Mas depois daquele almoço, eu nem nunca passei mais lá em frente. O assunto a ser abordado era ela, era Selma. E foi assim que me falou o Heitor. Ô Conceição,
Conceição, eu não acho justo, sabe? Você não merece. E eu nunca pensei na minha vida estar me prestando a esse papel. Mas se o faço, é em respeito à mulher espetacular que você é, Conceição. Heitor, você está falando de um jeito que até me assusta. Mas infelizmente o assunto é lamentável e é para assustar. Nossa, Heitor, mas o que é? Conceição, o Orlando, seu marido, tem um caso com a Selma. Santo Deus, quando ele falou assim, eu senti a minha cabeça rodar e o mundo girar junto com ela. Eu achei que eu fosse desmaiar. Eu tinha esse problema de pequenos desmaios. Eu achei que eu fosse desmaiar ali na mesa do restaurante. Ele seguiu falando mais daí para frente, mas eu já não conseguia mais me concentrar em nada. Eu não sei como eu arranjei forças para sair daquele restaurante. Foi o Heitor quem me trouxe até em casa. Pela primeira vez na minha vida, eu perdi completamente o rumo. Esperava tudo, menos aquilo, uma traição tão sórdida. Eu não sabia se eu agradecia ou padecia ainda por estar sozinha, porque as minhas filhas, elas tinham se firmado lá na Austrália. Ambos conheceram seus maridos e por lá se casaram. Só vinham ao Brasil por uma visita a mim e ao pai. Então eu estava só naquele momento. E a grande pergunta era, assim, estar sozinha é mais fácil ou mais difícil para se tomar uma decisão? Sei lá, mas considerei que fosse mais fácil. Naquele mesmo dia, eu proibi a entrada do Orlando em casa. Ele ainda queria entender o porquê, mas ele sabia o que de fato havia acontecido. A menina, que eu havia ajudado desde os seus 17 anos, me pagava com traição tudo que eu tinha feito por ela. O Orlando, ele não aceitava agora a hipótese da gente se separar. Ele não aceitava isso de forma nenhuma, o fim do nosso casamento. Então ele fez de tudo. Ele apelou para as filhas no exterior. As meninas enfrentaram 40 horas de voo que separam a Austrália do Brasil e vieram para me pedir que reconsiderasse. Orlando, ele estava arrependido, ele precisava do meu perdão. As meninas estavam casadas, tinham seus filhos e precisavam de paz para poderem tocar suas vidas. Sabe, eu pensei nisso tudo e por tudo isso, 8 meses depois, o Orlando voltou para casa. De início, dormíamos em quartos separados. Eu sabia que já não era mais a mesma coisa, mas eu fiz tudo isso em nome da paz em família. Parece que não, mas as mulheres são capazes de gestos assim. Ele me jurava que não tinha mais absolutamente nada com a Selma. Não tenho mais nada com ela. Mas eu, sinceramente, eu não estava mais interessada em investigar se isso era ou não era verdade. Até que um dia, depois de ter tomado um vinho, o Orlando, ele entrou de maneira sorrateira no meu quarto e dormiu na minha cama. A partir daquele dia, voltamos a dormir juntos. Mas por mim, era só mesmo para dormir, embora eu admita que houve até mais coisas. Mas o relacionamento ficou despedaçado, sabe? Eram muitos caquinhos que nunca mais se colariam. A verdade foi que o nosso casamento dali para frente se arrastou até o dia em que o telefone tocou. Eu já estava me preparando para voltar para o hospital, onde o Orlando estava internado havia 5 dias, desde que ele sofrera aquele AVC hemorrágico. Suas chances eram menores do que 1% de sobreviver. Eu já estava preparada.
Então eu tinha vindo em casa para tomar um banho decente e descansar um pouquinho no meu canto. Mas o telefone me avisava que ele havia acabado de falecer. Olha o que é a vida, hein? No dia que ele foi embora, ainda levou parte de mim. No momento da ligação, eu estava terminando de almoçar e não tive sequer condições de seguir com a refeição. O telefonema foi seco e simples ao mesmo tempo. Fique calma, mas ele acabou de falecer. Eu acho que eu sofri um desmaio parcial para em seguida retomar o controle das emoções. Daí para frente, foi uma série de atitudes práticas, incluindo passar nos bancos, mudar, eu já tinha uma procuração assinada por ele, mudar aquela coisa do saldo bancário da conta dele para minha, para evitar contrariedades depois. Uma vez que você assina documento de morte, aí atestado de óbito, aí tudo se complica. Depois, os cuidados com o próprio velório, o contato com o cemitério, onde havíamos comprado um terreno e também um túmulo de 3 gavetas, comprado há 2 anos, e que já abrigava os restos mortais da minha sogra. Em seguida, eu fui para o lugar onde ele seria velado. Fiquei ali, amparada pelos amigos, sem ousar entrar, sabe? Um pouco eu fiquei lá do lado de fora. Eu não conseguia entrar. Fiquei calada por um longo tempo, sem nenhum pensamento especial, apenas olhando para as nuvens que se transformavam no céu. Era céu daquele mês de novembro. Foi então que eu a vi. Ela estava chegando. Era ela, a amante, a que tinha sido minha aluna, a que eu tanto ajudara, Selma, até que eu descobri tudo. Ela trazia junto dela um menino cuja existência eu não desconhecia, mas eu ignorava. Um ódio naquele primeiro instante se apossou de mim. E naquela hora foi um ódio tão forte que a minha vontade era me dirigir a Selma e não permitir que ela entrasse ali, expulsá-la dali. Mas eu olhei para o menino, eu olhei para o garoto, a cara do Orlando. O menino devia ter mais ou menos, pelos meus cálculos, ele era um menino grande, ele devia ter uns 10 anos. Eu pensei, essa criança não tem culpa. Se eu envergonhar a mãe dele diante de todos, ele vai se envergonhar também. E ele é só uma criança, ele não merece isso. Então, eu terei que me controlar. De novo, Deus me mandou uma força descomunal, extraordinária, e eu consegui me segurar. E assim foi até a hora do enterro. Minhas filhas não vieram da Austrália, não daria mesmo tempo. O velório durou o tempo que tinha mesmo que durar. Depois, eu, com minha alma suspensa, acompanhei o corpo até a sua última morada, como era a minha obrigação. Mas nem mesmo me aproximei do túmulo. Selma e o menino fizeram isso no meu lugar. Talvez fosse mesmo mais apropriado assim. Depois que o caixão foi engavetado e lacrado com tijolos e cimento, eu ia me retirar, quando eu vi que a Selma e o menino vieram na minha direção. Eu ainda mantinha os meus olhos secos. Eu não tinha chorado na cerimônia fúnebre. As minhas lágrimas já haviam sido derramadas em noites solitárias. Eu acho que eu nem mais tinha o que chorar. A Selma já estava agora junto a mim. Ela era um vulto quase reconhecível daquela linda menina que fora. Ela estava afogada em seu próprio mar de remorso e de dor. Seus olhos encontraram os meus e por um momento o tempo pareceu congelar. Eu até que dei um passo para me aproximar da Selma agora, e com uma voz que carregava o peso do perdão e da resignação, eu falei:
Ô, Selma, a vida nos coloca em caminhos tortuosos e nos testa de maneira que nunca esperamos. Olha, Selma, eu te acolhi como uma filha e a traição que você e Orlando cometeram contra mim foi sim uma ferida muito profunda, muito, muito profunda, que talvez até nem cicatrize. Mas hoje, diante da morte, eu vejo que o ódio e a mágoa são fardos pesados demais para carregar. Eu perdoei o Orlando e, Selma, eu te perdoo também. Não pelo que vocês fizeram, mas apesar disso, foi nessa hora que eu olhei para o menino, o garoto. Inclusive o garoto, ao se encontrar com os meus olhos, coitadinho, ele parecia envergonhado diante de tudo aquilo que ele assistia. E ele olhou para o chão. Ficou muito claro que ele estava envergonhado. E eu continuei depois falando com a Selma. Que você, Selma, encontre a paz e possa aprender com os erros do passado. A Selma, a estas horas, ela estava com lágrimas transbordando. Ela tentou falar, mas as palavras se perderam em soluços. Eu coloquei então a mão no ombro de Selma e, num gesto de conforto e ao mesmo tempo de despedida, eu me afastei, deixando Selma com os seus pensamentos e o seu silêncio. E, finalmente, o silêncio, na verdade, é que falava mais alto do que qualquer palavra. Ainda olhei para trás e vi os olhinhos perdidos do menino. Nossa, o menino era a cara do Orlando. Aquele parecia ter sido o nosso último encontro, o meu e de Selma. A vida seguiu e eu, embora nunca mais tenha sido a mesma pessoa, eu continuei a viver com a certeza de que o perdão era o único caminho para a verdadeira liberdade. Quando eu cheguei em casa, eu entrei para o banheiro e chorei pela primeira vez, misturando a água quente com as minhas lágrimas salgadas. Mas, sinceramente, eu chorava e talvez nem fosse de tristeza. Era de alívio. Parecia que eu havia acabado de cumprir uma missão. Mas após a morte de Orlando, foi depois disso tudo que eu comecei a perceber fenômenos que desafiavam a minha compreensão lógica. Eu nunca mais vou me esquecer daquela noite de quarta-feira. O relógio marcava 3 horas da manhã, quando eu acordei com uma sensação estranha, sabe? Era como se alguém me observasse. O quarto estava imerso em silêncio, exceto pelo som distante de uma melodia que parecia vir de dentro das paredes. Sei lá, parece que tocava uma música. E eu a escutava, baixinho, mas eu a escutava. Me levantei e segui o som da música até o escritório do Orlando, onde eu encontrei um antigo relógio de bolso, um presente que eu havia lhe dado há anos atrás. O relógio de bolso estava parado, mas mesmo assim, a música continuava. E de repente, quando eu olhei para aquele relógio, eu vi o ponteiro dele se mover. Nossa! Assim, do nada, o relógio voltou a trabalhar. Nos dias que se seguiram depois daquele, objetos começaram a mudar de lugar sem explicação. Fotografias do Orlando apareciam viradas de cabeça para baixo. Impressionante.
E eu também, sei lá, percebia um perfume, um cheiro, um perfume que parecia perfume de jasmim, impregnando-se pela casa em momentos aleatórios. Eu não podia ver o Orlando, mas eu podia sentir. Sei lá, de alguma forma ele estava presente, ele estava ali. Certa noite, enquanto eu tentava adormecer, eu senti o peso de alguém se sentar ao meu lado na cama. Eu me virei rapidamente, mas não havia ninguém ali. No entanto, o espaço ao meu lado estava mais quente, como que se alguém de fato tivesse estado ali. Foi então que eu decidi procurar uma ajuda. Apesar de ser uma mulher das letras e da ciência, eu nunca duvidei do lado espiritual. Falei com uma colega professora que eu sabia que era espírita e ela me indicou o Flávio. O Flávio, ele era um médium que poderia me ajudar. Falei com ele, a Isa, essa minha colega professora, achou melhor que o Flávio viesse à minha casa. E, na verdade, os dois vieram. Veio a Isa e esse médium, o Flávio. De acordo com a Isa, o Flávio, ele tinha o dom de se comunicar com o outro lado do mistério. Ele, Flávio, veio à minha casa. E após algumas horas de rituais e de murmúrios, ele revelou uma verdade que gelou meu coração. O Orlando não havia partido completamente. Como assim? Eu não entendia dessas coisas. Eu perguntei então ao Flávio, como assim? Olha, Conceição, o espírito do Orlando ainda está preso. Ele está atormentado pelo remorso e se sente incapaz de seguir avante. O médium me disse que para libertá-lo, eu teria que perdoar, mas não apenas com palavras. Eu teria que perdoar o Orlando com a alma. E eu não tinha conseguido perdoá-lo com a alma. Eu teria que liberar toda a dor, toda a traição e deixá-lo ir em definitivo. E o que a gente pode fazer para que isto ocorra, Flávio? Ele me explicou. A Isa estava junto à minha colega professora. Então, naquela mesma noite, sob a luz tênue de velas, eu teria um encontro com Orlando. Eu falaria com Orlando. Porque ele, Flávio, ele receberia o Orlando. Ele falaria pelo Orlando. Eu não entendia de nada disso. Mas a Isa ia me explicando e eu entendi o que iria acontecer. Com lágrimas nos olhos, eu senti a presença do Orlando através do Flávio. E de cara, ele me pediu perdão. Me perdoa, Conceição. Me perdoa, Conceição. Eu disse que o perdoava, que ele poderia seguir em paz, partir em paz. Foi quando eu fui surpreendida pela veracidade daquele encontro espiritual. Orlando me falou que eu ainda não sabia de tudo. Mas você não pode me perdoar, Conceição, você ainda não sabe de tudo. De tudo o que, Orlando? Eu tive um filho com a Selma. Era o menino que eu tinha visto no velório. Eu já tinha mais do que desconfiado disso. Eu tinha quase que certeza absoluta disso. O garoto era a cara do Orlando. Mas o detalhe estava na idade. O menino de nome Igor não tinha 10 anos conforme eu havia imaginado. Ele era grande, mas ele tinha 8. E desde a descoberta da traição, mais de 10 anos tinham se passado. Ou seja, se o menino tinha 8, ele continuou tendo um caso com a Selma, mesmo depois de eu tê-lo perdoado e ele ter voltado para casa. Então é isso. É isso, Orlando.
Mas, sinceramente, isso não fazia mais para mim a menor diferença. Então, eu reiterei que já sabia de quase tudo e que, apesar disso, eu perdoava o Orlando. Mas você está perdoado, Orlando. Aí sim, enquanto eu falava, o ar ao meu redor se tornou mais leve. Aquela música que eu tinha a sensação de não parar de tocar cessou. E pela primeira vez em meses, eu pude dormir uma noite inteira sem nenhuma interrupção. Antes, obviamente, que eu agradeci ao médium Flávio e à minha querida amiga Isa. Eles se despediram e se foram, e aquela foi uma noite de tranquilidade. Agora, anos depois, eu entendo que a morte é apenas uma transição e que o amor, mesmo traído, ele pode ter o poder de curar e de libertar. A minha casa ficou tranquila e eu pude seguir a minha vida, ensinando agora não apenas sobre biologia, mas principalmente sobre a complexidade dos corações humanos e das cabeças humanas. O que aconteceu com Selma depois de tudo isso é a pergunta que precisa ser feita. Após aquele encontro lá no velório, a Selma desapareceu da minha vida como se fosse uma sombra que se esvai com a luz do amanhecer. Ela deixou inclusive a cidade, carregando consigo o peso do passado e a dor de um amor que lhe custou caro demais. Selma buscou refúgio numa pequena cidade litorânea, onde o mar parecia compreender sua tristeza. Lá, ela encontrou trabalho como professora. Olha que coisa! O que é o destino? Encontrou trabalho como professora, talvez buscando redenção ao seguir os meus próprios passos. Ela ensinava com paixão biologia, como eu, mas mantinha uma distância segura de todos, como se temesse que a proximidade pudesse revelar ainda cicatrizes de sua alma. Com o tempo, Selma tornou-se uma figura respeitada na sua comunidade e conhecida pela sua dedicação pelo ministério de professora. Ela nunca falava de sua vida anterior e ninguém também ousava perguntar onde ela vivia. No entanto, havia algo nela que sugeria profundas águas de história não contada. Eu, Dona Conceição, mandei, depois de um certo tempo, uma carta para ela. A minha caligrafia já trêmula devido aos anos vividos. Na carta, eu reiterava o meu perdão e oferecia também a ela toda a liberdade. Eu dizia que compreendia mais agora tudo o que havia acontecido, além do amor, além da traição, eu havia sobrevivido. Eu contava para ela sobre o filho que ela e Orlando tiveram e expliquei na carta que eu acabei sendo comunicada pelo próprio espírito do Orlando, da existência do menino. Aquele assunto, embora ficasse subentendido naquele último encontro no velório, ela estava com o menino a cara do Orlando. Ficou subentendido, mas não havia sido tratado entre mim e ela. Então eu dizia que o próprio espírito do Orlando viera me contar sobre o filho. Só que aquela carta tinha um motivo. Minhas filhas, elas queriam conhecer o meio-irmão. Elas estavam me pedindo que eu entrasse em contato com a Selma, porque eu queria agora saber da Selma, se minhas filhas podiam ir à sua casa com esse objetivo, o do encontro com o meu irmão. Soube depois que a Selma chorou ao ler aquelas palavras. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu que talvez houvesse espaço em seu coração para a esperança. Ela abraçou então na hora lá o seu filho e juntos
começaram a construir um momento para aquele encontro. Ela explicou para o menino sobre as irmãs que viriam da Austrália única e tão somente para esse encontro com ele. E começou a florescer das ruínas as flores que eram semeadas por antigas dores. Mas veja o que é a vida, né? A resposta da Selma veio através de um telefonema. Eu havia enviado um número para que ela pudesse me ligar. Mas Selma me respondeu que fazia questão que eu também estivesse presente no dia em que minhas filhas estivessem lá para o encontro com o Igor, o garoto, o filho dela com Orlando. Eu, sinceramente, ainda não me sentia preparada para isso. Então não dei uma resposta definitiva para Selma ali, na hora que ela me ligou. Mas minhas filhas, depois que chegaram, acabaram me incentivando. E eu acabei indo junto, o que foi bom para todos. Foi um encontro memorável. Minhas filhas se emocionaram muito diante do irmão caçula. Foi maravilhoso esse encontro. Assim, a Selma encontrou uma paz que nunca pensou ser possível. E ela também aprendeu que a vida, assim como o mar, tem as suas marés de tristeza e de alegria, mas que sempre continua a fluir. Do ponto de vista espiritual, após aquela noite de velas e palavras de perdão, em que tive aquele encontro com o médium Flávio e através dele com o próprio Orlando e a minha querida amiga Isa como testemunha, uma grande mudança, uma mudança significativa aconteceu na minha casa e no meu coração. Os fenômenos estranhos cessaram. A música misteriosa não ecoou mais das paredes e a presença que antes eu sentia desapareceu. Eu acreditava que Orlando finalmente encontrara o seu caminho para seguir adiante. Selma, ela também seguiu a sua vida. E eu, Dona Conceição, não tive mais contatos sobrenaturais e nem sentia mais a presença do Orlando novamente. Com o tempo, eu voltei a me dedicar à minha vida de educadora. Agora não mais lecionando, estava aposentada, mas sempre me envolvia em projetos comunitários, compartilhando o meu vasto conhecimento, a minha história de vida, o meu exemplo de superação, junto à juventude. Eu sempre fui uma dedicada à juventude. Me tornei também contadora de histórias, inspirando muitos com as lições que eu havia aprendido na minha jornada. A paz que agora eu sentia era profunda e verdadeira. Embora nunca mais esquecesse o que aconteceu, eu escolhi viver olhando para frente, para a luz, ao invés de permanecer nas sombras do passado. Até que, num determinado Natal, a Selma me mandou um presente que era mais do que mero objeto. Era um símbolo de gratidão e uma ponte para um passado que nós compartilhamos. Dentro de uma caixa simples, mas muito elegantemente embrulhada, eu encontrei um antigo diário em couro. Ao abrir o diário, eu me deparei com páginas que não estavam em branco, conforme eu esperava. Ao invés disso, cada página continha uma história, um relato escrito por Selma sobre os dias que nós passamos juntas. Havia histórias de lutas, de conquistas lá na escola e um momento, inclusive, em que eu tinha me inspirado em trazer a Selma para dentro da minha casa. Havia por parte da Selma muito agradecimento, mas o que realmente tocou o meu coração nesse dia foi um envelope. No final do diário ficou dentro um envelope e nele uma carta escrita por Selma, expressando de novo seu arrependimento profundo e a sua eterna gratidão. Selma escreveu sobre como eu havia mudado a sua vida, dando-lhe não apenas um lar, mas também a esperança e a força dela seguir em frente, mesmo nos momentos mais sombrios.
Junto com a carta, havia também uma fotografia de Selma com os seus alunos em frente à escola onde ela ensinava. E no verso da foto, uma mensagem para Dona Conceição, que me ensinou tudo e o verdadeiro significado de resiliência e compaixão. Seu legado vive em cada vida que toco. Com amor, Selma. Eu achei uma dedicatória tão verdadeira. Sinceramente, eu voltei a confiar na Selma. Nesse dia, eu segurei o diário com a fotografia contra o meu peito, sentindo uma mistura de tristeza e de alegria. Eu sabia que, apesar de tudo, o amor e a bondade que plantaram no coração de Selma havia florescido, e isso era o melhor presente que eu poderia receber. Deixei para o momento final da minha história um outro encontro sobrenatural. Naquele dia, o cemitério estava envolto em um silêncio respeitoso, apenas quebrado pelo som dos meus passos sobre aquelas folhas secas. Eu caminhava com serenidade que só os anos de reflexão e aceitação é que podem realmente oferecer. Ao chegar no túmulo do Orlando, eu me permiti um momento de introspecção, uma conversa silenciosa com as memórias de tudo que nós tínhamos vivido. Foi então que uma senhorinha misteriosa se aproximou. Era uma senhorinha vestida em luto, com um véu cobrindo parcialmente o rosto. Ela emanava uma aura de tristeza e de sabedoria. Eu senti uma conexão imediata com aquela senhorinha, como que se de alguma forma já conhecesse aquela alma. E ela, se aproximando de mim, falou à senhorinha: Conceição, obrigada por tudo que você fez pela minha filha. Obrigada por tê-la perdoado. Eu sei o quanto ela se arrependeu. A voz da senhorinha era suave, mas carregava a força de uma verdade profunda. Eu olhei nos olhos daquela senhorinha e vi ali um reflexo de sua própria dor e perdão. Eu respondi para ela: ah, sim, a Selma. É dela que a senhora está falando. E ela assentiu com a cabeça. E eu disse o que me veio na cabeça na hora: não há nada a perdoar. Eu respondi para ela: a vida é feita de escolhas e aprendizados. A Selma sempre terá um lugar no meu coração, apesar de tudo. A senhorinha assentiu novamente com a cabeça, um gesto simples, mas tão cheio de significado. Foi quando ela se virou e começou a caminhar para longe, desaparecendo aos poucos na névoa da manhã que começava a se dissipar. Eu fiquei observando até que ela não fosse mais visível, sentindo uma estranha paz preencher o espaço que aquela senhorinha havia acabado de deixar. Esse encontro breve e misterioso foi como um ponto final de uma longa frase. Eu senti que, de alguma forma, aquele era o adeus que ela precisava, não apenas para o Orlando, mas para todo o capítulo da minha vida que agora se fechava. Naquele dia, eu voltei para casa e pensei na matéria que eu ensinava. Biologia não era à toa, e acabou sendo também a matéria escolhida pela Selma. Ela também escolheu a biologia. Comecei a refletir
sobre a matéria que eu ensinava. Com a sua sabedoria intrínseca à biologia sobre os ciclos da vida, a interconexão de todos os seres, aquilo tudo foi me oferecendo uma perspectiva única para eu compreender e aceitar os eventos da minha própria vida. Eu comecei a ver a biologia não apenas como uma disciplina acadêmica, mas como uma metáfora para a existência. Assim como as células se renovam e os ecossistemas encontram equilíbrio, eu aprendi que a dor e a alegria são partes integrantes do ciclo da vida. Eu refleti sobre como as árvores, após serem feridas, formam um calo ao redor da lesão para poderem se curar e continuar crescendo. De maneira similar, eu formei o meu próprio calo emocional. Verdade, como se fosse árvore, permitindo-me que as feridas do passado se transformassem em força e resiliência. A biologia também me ensinou sobre adaptação. Assim como as espécies evoluem para sobreviver em ambientes desafiadores, eu me adaptei às novas realidades da vida, aprendendo a viver com as memórias e com as perdas. E por fim, a interdependência observada nos ecossistemas me lembrou da importância das relações humanas e do impacto de cada ação sobre o outro. O que você faz impacta em alguém, o que alguém faz impacta em você. E eu compreendi que, assim como a natureza, a vida é um tecido complexo de conexões e que o perdão é um ato de libertação não apenas para quem recebe, mas também para quem perdoa. Eu encontrei na biologia uma fonte de inspiração e consolo, um guia que me ajudou a navegar pelas águas turbulentas da minha jornada especial. Então, um dia, enquanto eu caminhava pelo jardim que o Orlando ajudou-me a cuidar, juntos nós cuidamos, eu parei diante de uma árvore que nós plantamos juntos, um abacateiro. Eu toquei o tronco robusto do abacateiro e sorri, lembrando-me de como a vida pode florescer mesmo após as maiores tempestades. É verdade. Um dia, sabe, Paulinho, boa pessoa, eu espero, quem sabe, escrever um livro sobre essa minha história. Enquanto esse dia não chega, eu resolvi escrever para você essa carta, contando a minha história. Queria que as pessoas prestassem atenção em tudo, mas que principalmente alguém em seu comentário me diga que aprendeu alguma coisa nova sobre o perdão. Talvez essa seja hoje a minha missão nesse seu canal. Agradeço, informando apenas que o relacionamento das minhas filhas com o irmão caçula é maravilhoso. Inclusive, neste momento, o menino Igor, que já não é mais tão menino assim, se encontra aprendendo inglês com as irmãs na Austrália. Coisas da vida que se renova como cada célula do seu corpo. Assinado, Professora Dona Conceição. Forgiveness, I won't let it go. Help my eyes see grace poured out from heaven's throne. And mercy, I can't let it be. Keep my heart wide open as you cover me. Thank you, Jesus. You speak to me and call me clean. Thank you, Jesus. You bring me back to your heartbeat, and I can feel you around me.
and heaven is not far from here at all. Your presence, how I found my home. Hearing your heartbeat again, all shame is gone. Your guidance is showing me to see. Reside my heart in openness. You've covered me. And thank you, Jesus. You speak to me and call me clean. Thank you, Jesus. You bring me back to your heartbeat, and I can feel you around me. And heaven is not far from here at all. At all. In every season, you have brought me back home, and you surround me. Forgiven, I am not alone. In every season, you have brought me back home, and you surround me. Forgiven, I am not alone. Oh, how I feel you around me. How I feel you around me. Oh, how I feel you around me. Oh, how I feel you around me. How you surround